ligado a um carbono insaturado, insaturado com dupla ligação. Ou seja, diferentemente dos álcoois, onde a hidroxila está presa a um carbono saturado, no enol a hidroxila está num carbono insaturado, num carbono de dupla. Veja o exemplo, está muito claro. Nesse exemplo nós temos o CH2, temos uma dupla aqui e a hidroxila ligada no carbono da dupla. Logo, isso aqui é um ET. Por que ET? 2 carbonos. Por que N? Dupla ligação. E o ol você já sabe, é a hidroxila. Logo é o etenol. Função secundária, enol. É engraçado observar uma coisa. O termo enol acabou ligado ao conhecimento de vinhos. Não sei se você sabe isso, mas um entendido em vinhos se chama um enólogo. Agora, por favor, vinhos não contém enóis. Vinhos só contém álcool, o velho e bom álcool. Enóis, não. Outro termo muito conhecido e que rima com enol são os fenóis. O que é um fenol? Veja lá a nossa definição de fenóis. Compostos orgânicos com o grupo OH, hidroxila, ligado diretamente ao anel aromático. Como vamos fazer a representação de um fenol? Bem, usamos o termo AROH. Agora, que AR é esse? Evidentemente não pode ser o argônio. Argônio é um gás nobre e não se liga a nada. Usamos AR para radical arila, ar de aromático. Radical arila, AR, ou seja, AROH se aparecer em uma prova, você já sabe, é um fenol. A nomenclatura dos fenóis usa o prefixo hidroxi para posicionar a hidroxila. E a numeração? Bem, a numeração inicia no grupo OH e segue o sentido dos menores números. Exatamente como nos álcoois, nós temos a possibilidade de ter várias hidroxilas. Ou seja, como nós tínhamos monol, diol, triol, teremos também monofenol, difenol, trifenol. Vamos exemplificar com os monofenóis primeiramente. Repare aqui a nomenclatura de um monofenol. Só tem uma única hidroxila ligada ao anel aromático. Não pode existir um fenol mais simples do que esse. Nomenclatura para ele. Hidroxi, posicionamos a hidroxila. O anel aromático, benzeno, hidroxibenzeno. Este é o fenol comum, que as farmácias de manipulação chamaram de ácido fênico. Vamos ver um outro monofenol. A hidroxila, ligada ao anel aromático, então é um fenol, e temos um grupamento metil aqui. Nomenclatura meio complicadinha, veja só. O metil ocupa o carbono 2, consequentemente 2-metil, 1-hidroxi-benzeno. Esta posição 1,2, você lembra em aromáticos, é chamada de posição orto. Então, orto-hidroxi, tolueno. Metilbenzeno chamamos de tolueno. Outro nome para isso, ortocresol, que podemos escrever naturalmente como ocresol. Repare uma coisa, este nome cresol tem uma história muito curiosa. Cresol foi o nome dado. Cresóis são excelentes desinfetantes. Então se vendeu um produto chamado cresolina. A cresolina tinha cor escura. As pessoas entendiam tudo errado e o nome virou creolina, que seguramente você já escutou esse nome. É um desinfetante e um dos desinfetantes mais fortes que existem. E os difenóis? Muito fácil. Vamos ver o exemplo. Repara, isto é um difenol, tem 2 hidroxilas ligadas ao anel aromático. Em posição 1,2, já sabemos, posição orto. 1,2 de hidroxibenzeno, O de hidroxibenzeno, claro, o O querendo dizer orto. Vamos direto aos trifenóis. Nos trifenóis, você tem, por exemplo, este aqui. Bem, aqui é um erro que você não pode cometer. A nossa intuição manda chamar de 1 ao carbono mais alto. Então você chamaria de 1 a esta hidroxila 2, 3, 4. Os números ficariam 1, 3, 4. Por favor, não. Você tem que buscar os menores números. Então, veja, 1 será este carbono, porque então aí este aqui é 2 e, finalmente, 4. Ou seja, 1, 2, 4, trihidroxibenzeno.
Bem, eu queria agora que você voltasse atrás um instantinho em nossa aula. Lembra daquele nosso exemplo da creolina? Veja, ele é um monofenol, só tem uma única hidroxila, o metil, e é chamado de ortocresol. Este é o nome que deu origem à palavra creolina. Vamos ver fenóis na prática. Sentiram a minha falta? É que eu fui ali apanhar uma aguinha para a gente fazer uma experiência que vai te mostrar particularidades sobre a solubilidade dos fenóis. E o que acontece quando você dissolve um fenol em água? Lembrando, fenóis são desinfetantes. Temos aqui creolina. Temos aqui um desinfetante muito conhecido, muito usado. Repare só, preparar uma água aqui, num becker, um pouquinho d'água, outro pouquinho d'água no outro becker. E vamos ver agora o que acontece com a adição dos produtos dentro. Repara, essa é a creolina. Creolina é aquele fenol purinho, concentrado. Observe bem detalhadamente o que vai acontecer com a água. Reparou? A água está toda turva, está toda branca, toda leitosa. Isso deve acontecer se você usa um bom desinfetante. Repare agora o que acontece com um desinfetante não tão bom. A turvação, se existir, é muito menor. Ou seja, aqui não temos fenol, ou temos em concentração muito baixa. Aqui nós temos o fenol concentrado. Este aqui é um desinfetante poderoso. Entendeu tudo? Bem, vamos ver agora o estudo dos éteres. E qual é a definição de éteres? Bem, éteres são compostos onde o oxigênio está ligado a dois radicais orgânicos. Representamos desta maneira. Olha só, a fórmula geral é ROR'. Nós costumamos brincar que um éter é um sanduíche de oxigênio. Temos o oxigênio ensanduichado entre dois radicais. Repare um exemplo. Este é o nosso éter comum, o oxigênio ensanduichado entre dois radicais etil. Dois carbonos, etil. Esse é o éter comum. Este éter é o pioneiro da anestesia. A inalação deste éter deixa a pessoa meio tonta e foi usado, então, nos primórdios da medicina como anestésico. Vamos estudar agora a nomenclatura e o PAC para éteres. Repare, por favor, me siga. Nós vamos usar assim. Primeiro, o menor radical. Não importa se ele está colocado à direita ou à esquerda na fórmula. Menor radical, seguido de oxi e, finalmente, o nome do hidrocarboneto que corresponde ao radical maior. Perfeito? Vamos ver um exemplo. CH3CH2, um radical de dois carbonos. Oxigênio, um radical de um carbono só. Então, é por aqui que nós precisamos começar. Metano, oxietano. Como aqui o nome termina em ano, você tem o direito de tirar esse ano e juntar o nome. Então, em vez de metano-oxi, metoxi. E ficamos assim, metoxietano. Bem, vamos olhar a nomenclatura usual, que é muito simples, porque ela é, como foi já nos álcoois, apoiada inteiramente em radicais. Um exemplo esclarece tudo. Repare, radical metil, éter dimetílico. Como os dois radicais são iguais, a simplificação inerente ao homem acaba de chamá-lo apenas de éter metílico. E a pessoa que ouve compreende que os dois radicais são iguais e ambos metil. Observe um outro exemplo. Aqui nós temos metil e aqui um radical etil. Sempre começamos pelo menor, logo éter metil etílico. A nomenclatura usual, naturalmente, só serve para éteres muito simples, porque, novamente, se você tivesse um radical muito complicado, o nome ficaria também muito complicado. Logo, nomes usuais são bons para éteres simples. Vamos agora estudar os aldeídos, que são compostos que não apresentam hidroxila. Eles apresentam um novo grupo, apresentam a carbonila. Vejamos a fórmula geral dos aldeídos. Duas hipóteses.
RC-OH, onde R é um radical carbonato, preferencialmente aberto. Ou então AR, um radical aromático, um radical arila, C-OH. A este conjunto C-OH vamos chamar de carbonila. Assim, o grupo funcional dos aldeídos é este, repare, C-OH, a carbonila aldeídica. Este carbono, então, já fez 3 ligações. Se só vai fazer mais uma, ele obrigatoriamente tem que estar na ponta de uma cadeia. Vejamos então. Nomenclatura IUPAC. Nomenclatura IUPAC usará o sufixo ao. Ao é o sufixo, então, para aldeídos. Percebeu? Está usando o comecinho do nome. Cadeia principal será a maior cadeia carbônica que contém a carbonila aldeídica. Claro, o grupo funcional tem que estar na cadeia principal. E a numeração? A numeração será a partir da carbonila, que, como você percebeu, estará sempre na ponta. Ou seja, o carbono da carbonila será sempre o carbono